Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui agora à nossa segunda parte da aula número 07, vamos falar sobre a revisão, né, o tópico de revisão necessário para a nossa primeira avaliação oficial de direito empresarial. Antes de mais nada, queria mencionar para vocês que já consta na nossa plataforma AVA um arquivo disponibilizado sobre os tópicos da revisão, e são aqueles principais assuntos que serão cobrados na prova. Isso não significa que será cobrado exatamente isso, tá? Por isso que o estudo de toda a matéria é obrigatório. Exemplo, dentro das teorias do direito de empresa, nós temos a teorias do ato de comércio e a teoria da empresa. Agora, nada impede, tá, que na avaliação seja cobrado, por exemplo, as reflexões que foram feitas em sala de aula. Lado contrário também, os atos comerciais e sua evolução ao longo da história. Nada impede que sejam cobrados também aquelas questões relacionadas à evolução histórica, onde que foi o início, né, dos atos de comércio, para além do que eu vou comentar aqui com vocês na revisão. Então, obviamente, que todo o tópico necessário que será abordado aqui tem um foco para auxiliá-los na hora de responder as questões de prova, mas o estudo de toda a disciplina é obrigatório e, inclusive, já deveria estar sendo feito, tá? Porque nossas aulas são semanais e vocês têm aí uma certa tranquilidade na hora de amadurecer o conteúdo. Então, tem a exposição em sala de aula, as anotações, depois vocês em casa, consigo mesmo. Vocês vão fazer a reflexão, as anotações, revisitar o material e aí sim, né, amadurecer em cima do que foi dito e explicado em sala de aula. Pois bem, nos tópicos de revisão, nós temos aqui algumas orientações prévias, a menção aos tópicos abaixo não significa que somente será cobrado este conteúdo na prova, devendo o aluno estudar as matérias das aulas de número 1 a número 6. Então, este é todo o nosso conteúdo de prova. O nosso formato de prova: 5 questões fechadas de 150 pontos cada, uma questão aberta de 250 e a questão bônus, que eu sempre aplico para vocês, naquele formato de você explicar algum dos conteúdos que não foram cobrados nas questões de prova. Por quê? E aí justifica-se o porquê que eu estou falando para vocês estudarem toda a disciplina. Porque na questão bônus, caso vocês errem alguma questão aqui, vocês têm a chance ainda de mostrar para o professor que vocês estudaram a disciplina e que merecem esta pontuação. Combinado? Então, por isso que é importante. Outro ponto extra, né? Que estabelecido pela instituição. Serão distribuídos ao final da nota 100 pontos extras para o aluno que tiver entregue o certificado de conclusão de curso, né, do módulo Competências para a Vida, até o dia 24. Então, isso diretamente com a coordenação, depois será somado ao final na sua nota da prova, e a atribuição do ponto fica limitada ao valor total da prova. Obviamente, você gabaritando a prova e tendo direito ainda ao ponto extra, não significa que você vai ganhar 1.100 pontos. Então, não há como extrapolar o limite de 1.000 pontos e, inclusive, não há como jogá-los para a próxima avaliação. Então, já fica aqui desde já claro estes tópicos para depois também não haver qualquer dúvida em relação a isso. Bom, são todos os pontos aqui trazidos que iremos abordar nesta segunda parte da aula, chamada de revisão. Eu vou abordar muito breve esses tópicos com vocês. E aí, com as anotações feitas em sala de aula e com os materiais disponibilizados, vocês irão aprofundar. Combinado? Então vamos seguir a partir de agora. O tópico que será comentado diz respeito aos atos comerciais e sua evolução ao longo da história. E é o primeiro que a gente vai abordar aqui. Então, em relação a este tema, eu quero que vocês deem uma atenção especial aqui para a origem e a evolução do nosso direito comercial, principalmente em relação ao nosso palco geográfico de evolução. Então, onde tudo começou, né, o ponto de partida da história do direito, lá na civilização sumérica, e em seguida, né, a evolução que nós tivemos dos tipos de
de trocas comerciais, vamos assim dizer. Então, iniciamos lá com as trocas de necessidades, que é a chamada de escambo, em que se trocavam produtos em troca de informações, vice-versa, ou produtos por produtos, sem algum valor, vamos dizer assim, uma moeda estabelecida, enfim, né, algo para ser ponderado nessa relação de troca. Não havia uma moeda envolvida, ou não existia algo valorado ali, propriamente dito. Num segundo momento, nós temos as commodities, que são as mercadorias primárias, que são os cereais, metais, que eram utilizados para fixação de preços. Então, eram mercadorias aí da base da nossa cadeia e eram utilizados e fixados, inclusive, como preço. Então, o seu produto, por exemplo, que às vezes você poderia comercializar, ele era valorado por cereais ou em tantos gramas de cereais ou a gramatura de metais, enfim, tudo isso estabelecido por uma fixação de preço estabelecida no Estado à época. E num terceiro ponto de evolução, aí nós passamos para as moedas. Isso se deu início lá no século VII a.C., pelos lídios, no reino da Anatólia, onde hoje é localizada a Turquia. Então foram utilizadas os eletros, que eram nada mais era do que ligas de ouro e prata. Depois passamos para a questão do ouro puro, e aí com símbolos reais de qualidade em 560 a 546 a.C. E o que significa dizer com símbolos reais de qualidade? Que aí nós estamos falando realmente de moedas gravadas. Então havia um objeto, realmente uma marca em cima desse ouro, não era o ouro puro, né, a liga, mas havia algo talhado nessa moeda. Então ou era um código, ou era um rosto de algum líder à época. Então, realmente, nós temos já o início da moeda muito próximo do que nós conhecemos hoje. Enfim, então isso aqui é o ponto que eu quero que vocês foquem na questão de origem e evolução do direito empresarial. Na parte das teorias do direito de empresa, importante que vocês saibam o que vem a ser o ato de comércio e a teoria da empresa. Então, também entendendo, né, toda a origem dele. Então, quero que vocês foquem aqui na questão da doutrina do Requião, que afirma se tratar a disciplina do ato de comércio em seu sentido objetivo e não subjetivo, lá em 1673, pelo Código de Francês. Então, o Código Francês, naquela época, ele tinha uma influência nos atos de comércio. Então, eles analisavam o que era empresário ou não com base no que era praticado e não na pessoa que estava exercendo. Então, quero que vocês gravem isso aqui. E no Brasil, né, dando seguimento, nós tivemos, com influência desse código francês, lá em 1850, no Código Comercial, a adoção da teoria dos atos de comércio, uma criação do Tribunal de Comércio também, que nós falamos bastante isso em sala de aula, e, posteriormente, com o fracasso desse Tribunal de Comércio, o fim da influência da legislação francesa, tivemos lá, em 1942, com influência dos italianos, a adoção da chamada teoria da empresa, que sai do foco da teoria do ato de comércio, que via o direito empresarial, né, o empresário, como um ato objetivo, o que ele praticava, e passou a analisar a pessoa que estava ali por trás exercendo. Então, isso se deu aí em razão da influência do Código Italiano e se mostrou mais adequado para entender o que realmente é uma atividade empresarial ou não, né? O que é um empresário ou não. E isso é bem definido aqui no que nós trazemos neste tópico, definido como ato de comércio, tem um foco na atividade e se revelou incompatível em razão do surgimento de novas atividades. Então, em razão de novos sujeitos ali na atividade empresarial, ela acabou se tornando realmente, deixando de enquadrar alguns agentes econômicos. Como exemplo, nós temos os corretores de imóveis, os intermediadores, que ficavam fora do conceito de empresários. Já na teoria da empresa, como o foco é no sujeito,
a atividade produtiva exercida por pessoas físicas e jurídicas são enquadradas aqui, e há uma organização dos meios de produção versus uma produção de uma atividade simples, pessoal e não organizada. Então, é a grande diferença que nós temos aqui. Em razão da teoria da empresa, hoje nós sabemos o que é uma atividade empresária e o que é uma atividade de natureza simples. E isso é bem traduzido no nosso artigo 966 do Código Civil, que traz para a gente aqui que a figura do empresário é considerada quem exerce profissionalmente a atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o foco agora é no sujeito por influência do direito italiano. Voltando aqui nos tópicos, temos o estabelecimento empresarial e os bens que o compõem. Ainda aqui, ainda não é nesse material. Neste material aqui, da segunda aula, salvo engano, tá? Depois vocês vão ter acesso aí no portal AVA e também aqueles que já imprimiram também o nosso material, toda a matéria. Então, quero que vocês foquem aqui na questão do estabelecimento e dos nomes empresariais, da origem lá no Código Civil italiano, que é o termo azienda, né? O que ele é considerado, o intuito dele em trazer esse chamado fundo do comércio para o direito comercial, a definição do artigo 1142 do Código Civil, que considera estabelecimento todo o complexo de bens organizados para o exercício da empresa, seja por empresário ou por sociedade empresária, ou seja, né, aqui por empresário é aquele individual e por sociedade empresária, todos aqueles conceitos que nós já aprendemos, todas as demais, as sociedades constituídas ali por sócios. É um conceito bastante importante. Eu quero que vocês entendam também a questão, deixa eu achar aqui, aqui tem o artigo 1142, ó, com seus regramentos, a natureza jurídica também, quero que vocês deem uma olhada especial, principalmente entendendo aqui, ó, a teoria da universalidade, que entende o estabelecimento como um complexo de direitos, complexo de bens de direito, e de fato, ou seja, dentro do estabelecimento nós realizamos atos e negócios jurídicos, por isso é chamado de complexo de bens de direito. Você através das relações que você firma com o estabelecimento, você tem obrigações e deveres ali contraídos, bem como direitos. E de fato, que são os objetos, sejam eles corpóreos ou incorpóreos, que são aqueles bens materiais ou imateriais. Materiais, mais fácil de visualizar, é o maquinário, é o prédio. Já incorpóreos diz respeito à marca, nós chamamos de dress code, né? Todo aquela feição dada à sociedade, então a cor, o uniforme, o logotipo da sociedade, então tudo isso, né, são marcas, são bens incorpóreos, algo que você não consegue mensurar fisicamente. Você consegue simplesmente ter ali com uma valoração imaginária, vamos dizer assim, uma ficção. Então, a marca, nós temos ali também a questão do ponto empresarial, que nós falamos, em sala de aula, não se confundir com a sede física, né? E tudo isso aqui que eu falo para vocês estão definidos nestes dois quadros. Então, quais são os elementos de bens, elementos de estabelecimento incorpóreos? Estão aqui definidos. O nome comercial, as patentes, o registro, obras literárias, o ponto ou local da empresa, contratos em geral. Já os bens corpóreos são todos os demais, né? Edifícios, máquinas, terrenos, usinas, mercadorias, matéria-prima, veículos, dinheiro, títulos. Então, isso aqui realmente vai ser muito importante para vocês conseguirem responder à disciplina, à matéria, e responder à prova. Bom, classificação das sociedades de acordo com o faturamento e o porte econômico. Nós temos aqui a questão da figura do MEI, a figura do ME e a figura do EPP, né? Vimos em sala de aula que a figura do MEI nada mais é do que uma qualidade dada para o empresário individual
que fatura até R$ 81 mil no ano. Então, essa é a definição que vocês têm que ter em mente. Lembrar que a Eireli é uma figura que já foi extinta e ela deveria ter um capital social mínimo a ser integralizado e não diz respeito, por exemplo, ao porte econômico. Então, para responder aquele tópico da revisão das matérias, das classificações da sociedade de acordo com faturamento e porte econômico, recaiam sobre a análise da figura do MEI, da microempresa e a empresa de pequeno porte. Todas essas figuras, tanto o MEI quanto a ME e a EPP, estão definidas na Lei Complementar 123 de 2006, que traz o regramento ali, basicamente, do Simples Nacional, e define para a gente o que é uma microempresa, uma empresa de pequeno porte e uma empresa, né, uma firma individual, um microempreendedor individual. Faturamento até 81 mil no ano. Aqui é um faturamento, para quem não se enquadra como empresário individual, é uma sociedade, fatura de 1 centavo até 360 mil no ano, e de 360 mil reais e 1 centavo até 4,8 milhões, empresa de pequeno porte. Combinado? Foquem aqui na questão do artigo 45, que fala da firma individual, a questão da jurisprudência que eu trouxe para vocês a respeito da responsabilidade da empresa individual, que não há uma separação entre CNPJ e CPF, vamos assim dizer, não há proteção pela personalidade jurídica, porque na figura do MEI, na figura do empresário individual, só existe o CNPJ para fins de recolhimento tributário. Então, só existe para esta finalidade. Para todas as outras, nós estamos falando de uma atividade exercida de forma pessoal pela pessoa ali que está exercendo a atividade. Na sua condição física mesmo, sua condição pessoal. Um outro ponto, também bastante importante, é a figura aqui, deixa eu achar. Aqui da ME e EPP, é um tratamento jurídico diferenciado previsto pela Constituição, o seu tratamento na Lei Complementar 123. Então, aqui ó, nós temos a figura do faturamento da ME e o faturamento da EPP. Enfim, são esses os principais tópicos que eu quero que vocês recaiam em análise destes tópicos, combinado? Bom, já na figura do entendimento sobre os tipos societários, eu nem vou abrir aqui o slide, eu quero que vocês lembrem o conceito conceitual do que é uma sociedade simples, do que é uma sociedade empresária, do que é uma sociedade personificada e uma sociedade não personificada. De maneira muito simples e breve, sociedade simples é aquela que não exerce atividade de forma organizada, ou seja, são formadas por profissionais liberais, profissionais intelectuais, obras artísticas, enfim, tudo que a característica pessoal de quem está ali exercendo é mais relevante do que a atividade empresarial propriamente dita. Então, como, por exemplo, nós temos médicos, advogados, psicólogos, são todos sociedades de natureza simples. Já na sociedade de natureza empresária, ela é realmente organizada com todos os requintes empresariais. Então, você tem uma estrutura montada por trás disso. É um local de funcionamento, funcionários, nós temos ali a complexidade da operação, setores, enfim, é uma atividade toda organizada para fazer circular mercadoria ou bens, né, ou prestar serviços. Então, o intuito empresarial ali realmente você tem uma rotina empresarial. Então, é algo realmente profissionalizado. Já personificadas e não personificadas são aquelas que têm a figura da criação da personalidade jurídica pelo registro. Então, personificadas são aquelas registradas e não personificadas são aquelas que não foram levadas a registros, são as sociedades informais, vamos assim dizer. Bom, passado isso, temos o tópico da dissolução total e parcial. A dissolução total e parcial, quero que vocês foquem aqui, ó, na aula de número, deixa eu dar uma olhada, 3, 4, aula 5, né, classificação e constituição de sociedades, lá no tópico final. Então, temos aqui, neste quadro esquemático, o que vem a ser, quais são as hipóteses de dissolução parcial e total. Lembrando
do requisito da unicidade social não ser mais válido como um requisito de dissolução total da sociedade, porque hoje nós temos a figura da sociedade limitada unipessoal. Então, hoje, o requisito da pluralidade de sócios, ele caiu por terra. Nós temos agora a possibilidade de uma sociedade existir possuindo apenas um sócio. Então, isso foi comentado em sala de aula também, muita atenção, mas foque em todos estes requisitos. Então, na dissolução parcial, o que nós temos? Todos esses elementos aqui que, uma vez verificados, implicam na dissolução total, e, em seguida, qual é a consequência? A liquidação da sociedade em si, da sociedade como um todo. Então, a liquidação do patrimônio social com a extinção, somente após o fim do processo de liquidação, da sua personalidade jurídica. Já na dissolução parcial, é por ocasião de algum ato específico, geralmente uma saída de sócio, que vocês vão ver aqui. Então, como há uma dissolução parcial, nós temos a resolução da sociedade em relação a apenas um dos sócios. Então, somente a sua cota irá ser liquidada. A sociedade, ela continua existindo para todos os efeitos, normalmente. Então, foquem nessas circunstâncias aqui. Passando agora à questão da dissolução, quero um foco especial para os princípios do direito empresarial, e, salvo engano, nós temos aqui lá na nossa primeira aula, depois das teorias de ato de comércio e teoria da empresa, quais são os princípios envolvidos aqui no direito empresarial. Então, o princípio da livre iniciativa, previsto lá, inclusive, na Constituição, quero que vocês deem uma olhada especial nele. O princípio da livre movimentação interna de capitais, né? O que ele significa, dê uma olhada também. Livre empreendimento, liberdade de contratar, livre concorrência e função social da empresa, este extremamente importante, tá? É aquilo que nós temos que analisar em todos os cenários envolvendo o estudo do direito empresarial, que todas as consequências, sejam elas internas ou externas. Então, internas, as atitudes tomadas dentro de uma sociedade, ou externas, né? Uma decretação de falência, uma penhora de uma empresa. Quais são os reflexos que esse ato vai implicar na sociedade, na empresa perante a sociedade? Então, serão afetadas mão de obras, a renda ali local será afetada de forma drástica. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, porque o exercício da atividade empresarial vai além da mera atividade, mas também ela reflete na economia e na qualidade de vida de todas as pessoas que estão ali envolvidas com ela de forma direta, sendo funcionários ou indireta, fornecedores, o governo na arrecadação e os comerciantes locais. Então, se dependendo da empresa, se ela for de grande porte, ela influencia demais num comércio e na economia de uma região ou às vezes até de um país inteiro, citando o caso aí das lojas americanas, que quando houve, né, a comunicação daquela fraude contábil estabelecida, falava-se, inclusive, em queda do PIB brasileiro, em razão disso. Então, veja como uma sociedade empresarial impacta na vida de um país inteiro, né? Então, muito importante. Bom, seguido, quero que vocês deem um foco especial nas fontes do direito empresarial. Vou achar aqui nos conteúdos. Aqui, nós temos na terceira aula, se não me engano, as fontes do direito empresarial. Basicamente, quero que vocês entendam as fontes primárias e as fontes secundárias. Muita atenção na questão da jurisprudência. Veja que eu não coloquei jurisprudência aqui como fonte do direito, justamente com base na doutrina que nós temos como referência. Então, atenção, jurisprudência não é fonte do direito. Então, do direito empresarial, nós temos como fonte primária a Constituição, o Código Civil e o Código Comercial, na parte que ele ainda não foi revogado, e as leis comerciais esparsas. Já nas fontes secundárias, nós temos o artigo 4º da LINDB, que traz a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Então, o que é analogia está aqui descrito, costumes logo em seguida, inclusive trazendo um exemplo prático dentro do direito empresarial. E nós temos aqui no final os princípios gerais do direito. Então, muita atenção nestes tópicos. Já
envolvendo a questão da cessão do estabelecimento empresarial. Eu quero que vocês entendam quando o estabelecimento empresarial pode ser vendido, né, que é chamado de cessão. Então, eu vou achar aqui para vocês onde está este conteúdo. Ainda no tópico de estabelecimento, eu trouxe aqui para vocês, olha, a cessão, tópico da cessão de estabelecimento, ele é visto como um bem imóvel, pode ser vendido. Trespasse não é o termo correto adotado pela legislação, é sempre transferência, alienação ou cessão. Então, temos aqui a previsão de que ele precisa ser averbado no registro público de empresas para ter validade perante terceiros, principalmente. Uma condição de que ele só pode ser vendido caso a venda do estabelecimento ainda reste para a sociedade ativos. Se não tiver ativos, ela vai precisar de aval dos credores. E eu trouxe, né, uma citação legal aqui do artigo 129, inciso 6, da Lei de Recuperação Judicial e Falência. Então, muita atenção neste ponto. Qual outro detalhe que eu trouxe aqui para vocês? Questão da responsabilidade solidária na venda do estabelecimento comercial. Vejam também o artigo 1146. E aí, neste tópico de sessão, vocês estarão bastante servidos aí para poderem estudar para a prova. Por fim, gente, né, nas últimas aulas que nós tivemos, na aula 06, salvo engano, que é a última aula de matéria para a prova, falamos da sociedade em nome coletivo, das sociedades cooperativas e da sociedade em comandita simples. Começando aqui de baixo, sociedade em comandita simples, aquela em que nós temos a figura do sócio comanditado e do comanditário. Comanditário, aquele que investe na sociedade, aquele que não tem responsabilidade nenhuma em caso da sociedade ficar devedora. Então, há uma proteção realmente muito robusta em face dessa pessoa que está investindo justamente para protegê-la. Pelo contrário, já no comanditado, aquele que administra a sociedade, ele responde ali de forma ilimitada e pessoalmente pela sociedade, lembrando que, inclusive, tem a questão da responsabilidade subsidiária das obrigações. Então, primeiro se executa a sociedade, depois vem sobre o sócio comanditado. Nas sociedades cooperativas, também quero que vocês estudem sobre a sua estrutura. Então, é todo o material que nós passamos sobre sociedade cooperativa, por isso que eu estou falando aqui por cima sobre ela, porque o estudo realmente das sociedades, elas estão lá na aula 06, de forma por tópicos, né? Então, nós falamos de sociedade de nome coletivo, comanditas simples, cooperativas e simples, dentro de uma aula só. Então, dentro dessa aula, vocês vão estar bem servidos ali para responderem todas as questões. Cooperativas não visam lucro, lembrando, né? Uma característica especial delas é uma sociedade institucional regida por estatuto social e tem algumas características ali especiais em relação a outros tipos de sociedade. E a sociedade de nome coletivo, aquela sociedade que nós temos ali a previsão de que a razão social dessa sociedade precisa aparecer o nome de todos os sócios, eles são responsáveis pessoais, inclusive, em exercer essa atividade, e é o tipo social mais antigo que nós temos no nosso direito societário. Então, também dei uma atenção especial para esses 3 tipos de sociedade no estudo da nossa aula 06. Bom, gente, no mais é isso, tá? São esses os pontos principais para a prova. Este tópico consta lá no AVA e acredito que vocês farão uma ótima prova. Então, ótimos estudos e nos vemos na semana de prova. Grande abraço.